noite. Eu queria, em nome do presidente do Rotary Rossio, Jorge Xandia, agradecer a presença da Elisângela, do Alexandre, do Hamilton Júnior, né? E dizer que hoje nós vamos fazer uma conversa muito informal, muito tranquila, até muito sem preparo, nós não temos tempo de nos preparar, sobre Júlia da Costa, que hoje está completando 178 anos. Então é a nossa ilustre poetisa e talvez a primeira colunista social do Brasil. Então eu gostaria de me apresentar, meu nome é Ivan Napoli Filho, sou de Paranaguá, natural de Paranaguá, advogado, pesquisador, amador, né? E passo a palavra para o Hamilton, na sequência, se apresentar. Meu nome é Hamilton Júnior, Hamilton Sampaio Júnior. Eu sou de Curitiba, estou em Paranaguá agora. E eu sou historiador, sou biógrafo. E vamos ver o que vai ser divertido hoje conversarmos sobre Júlia da Costa. Por exemplo, agora passar por... Boa noite a todos, meu nome é Alexandre. Eu gosto de brincar que eu sou historiador em tempo integral, bancário em horário comercial e pesquisador nas horas vagas. Eu sou de Paranaguá, nascido aqui, fiquei muito tempo fora, voltei já desde 2001. E acho que vai ser bem legal essa conversa sobre Júlia, que é uma mulher muito à frente do tempo dela. Tem bastante coisa legal para vocês que estão aí acompanhando. Boa noite, meu nome é Elisângela Siqueira, sou fotógrafa, alfarrabista, filha de historiador e curiosa como ele. Bom, então vamos começar um pouquinho no nosso bate-papo aqui, de forma descontraída, informal, falando um pouquinho sobre o nascimento, laços familiares em Paranaguá e São Francisco da nossa poetisa Júlia da Costa. Então, quem começa? Alexandre Santana, nosso escritor. Bem, quando a gente vai falar de Júlia, né, é um emaranhado de informações, por ser muito lá atrás no tempo, e a gente não tem muito documento direto, documentação direta, muitas fontes indiretas, e então a gente acaba tendo muita divergência, né? Quando eu escrevi minha pesquisa, eu me baseei na certidão de nascimento dela, no qual o nome da mãe dela aparece como Maria Leopoldina, mas agora aqui conversando antes com o pessoal já fiquei sabendo que tem outros nomes, né? Ela nasce 1º de julho de 1844, ela é filha de Alexandre José da Costa e Dona Maria Leopoldina da Costa, conforme, e ela é de uma família relativamente de posse, uma família, o patriarca, o Leandro José da Costa, eles tem escravo, tem navios, tem comércios, tem propriedade, e ela nasce no meio dessa família, né, com acesso à cultura, cresce no meio dessa família, e o senso comum diz que em 1854 ela foi embora porque estava um pobre. Não sei se eu já falo da... Eu questionava essa versão com bastante afinco, dela ter ficado pobre por conta dessa família, dela ser bastante rica e ter condições, porque ela fica órfã em 1849, e as teorias são que a mãe ficou pobre com a morte do pai e em 1854 teria ido embora. Eu questionava isso, mas agora descobri um artigo, uma tese de doutorado, do historiador que teve acesso aos inventários, tanto do pai dela quanto do avô dela, e ele mostra como a família estava em certo empobrecimento, não pobre, mas estavam perdendo capital, e quando o avô dela morre, em 1854, teve uma partilha da herança, teve disputa, teve processo. Então, a partir dessa nova descoberta, eu já estou mais tendendo a acreditar que realmente em 1854 elas podem ter ficado realmente pobres, né? E talvez isso tenha levado elas a ir embora para São Francisco. Bom, eu fiz algumas pesquisas em torno da Júlia da Costa. A Júlia da Costa é uma personagem pragmática, assim, enigmática, porque tem muito poucos dados concretos de fontes primárias e tal. E eu cheguei nessa mesma conclusão do Alexandre, que ela é de uma família, vamos dizer assim, de posses. Ela era bisneta do capitão-mor de Cananéia, e ela era o trisavô dela era o capitão-mor de Paranaguá, um por parte de bisavó e o outro por parte de bisavô.
Então ela era de uma família bem tradicional, né? Uma família de posses, os capitães mores eram pessoas de muitas posses. E ela foi criada num ambiente que o português era, como ela mesma diz, né? O português era falado de forma correta e ela tinha biblioteca em casa. Então ela foi uma menina que deve ter tido uma cultura muito acentuada. Era uma pessoa diferente. E pode ser que eles começaram a ficar empobrecidos, né, com a morte do pai, o Alexandre. A mãe tenha se sentido sozinha, talvez desamparada com a família, porque teve problemas na herança, realmente. E ela preferiu ir para São Francisco, que era onde ela tinha a família dela. Ela foi morar com o irmão dela, que era tabelião lá. Então, pode ir. Agora, Lisângela, quer falar? Quando a gente perde alguém assim da família, a gente quer ficar perto, né, dos parentes, né? E creio que a mãe dela foi para São Francisco justamente por isso, né? Ficar perto do irmão, da família. E para criar uma menina, né? Hoje já não é fácil, imagina naquele tempo, né? Ela sendo viúva. Eu digo assim para vocês que eu acredito que o pai de Júlia e a mãe de Júlia fossem primos. Parentes distantes, mas fossem primos, né? Porque naquela época os casamentos eram muito arranjados, era um casamento praticamente por indicações familiares, né? E existe um parentesco meio longe, né? Até mesmo em termos de importância, porque ela também era, em São Francisco, descendente de uma família importante, herói da Guerra do Paraguai e de uma série de situações. A família era tabelião, tinha posse, e essa questão aí do empobrecimento de Júlia, na verdade, pode ter sido realmente ocasionado até pela herança, mas em compensação, isso não impediu de Júlia ter uma educação muito esmerada, um acesso à biblioteca, como o Júnior contou, né? Então, nós vamos agora perguntar para vocês aqui o nome. É Júlia da Costa, Júlia Maria da Costa. Qual é o nome da nossa poeta? Quer falar de começar depois? Eu, nas minhas pesquisas, eu não me aprofundei nessa questão da divergência de nome, né? O documento que eu usei, ele falava Júlia Maria da Costa, né? Não sabia nem dessa divergência do nome da mãe dela também, que o Hamilton comentou hoje. Mas acho que é o Hamilton que tem mais, né? Então, o nome da mãe dela, obrigado, Alexandre. O nome da mãe dela é Maria Luísa da Costa. Isso você encontra na Genealogia Paranaense, no tomo 3. O Francisco Negrão ele fala sobre a família. Inclusive, pouca gente sabe, mas toda a história da Júlia da Costa está dentro da Genealogia Paranaense. Tem 10 ou 12 páginas lá, contando toda a história dela, das cartas e tal. E lá aparece como Maria Luísa da Costa. E daí no casamento da Júlia da Costa, que foi depois, em seguida a gente vai falar sobre isso em São Francisco, aparece como Maria Leopoldina da Costa. E na certidão de nascimento da Júlia, de batismo, não de nascimento, de batismo, aparece Maria Leopoldina da Costa. Então tem essa divergência. Na realidade nós sabemos que é a mesma pessoa que nós estamos falando, porque o marido, o Alexandre, é o mesmo de todas elas. Mas não dá para entender se é um erro de tradução, né, do documento, porque o documento é manuscrito e foi feita essa certidão acho que em 2012, 2010, 2006, sei lá. Então não sei se é um erro de tradução, mas existe essa divergência. Quem for pesquisar, tem teses de documentos na internet sobre isso, e vai ver que tem duas pessoas com o mesmo nome. Maria Luísa da Costa ou Maria Leopoldina da Costa. Eu acredito que é Maria Leopoldina. Eu acho que seria o nome mais correto dela, mas que é o que está na... Porque a certidão de casamento é sempre a que é mais correta, porque a pessoa é obrigada a assinar. Quando a certidão de batismo, a criança nasceu, né, ela não tem noção de nada. E a de óbito é a mesma coisa. E na de óbito aparece também como Luísa da Costa. Eu questiono, eu digo assim, porque na verdade é assim. Sendo duas famílias importantes, né, a família da mãe dela, a família Machado, e o pai Costa, né, provavelmente o nome de Júlia teria que ter Machado, entendeu? Então, eu acredito que esse M, que Júlia M da Costa, né, não é Júlia Maria. Eu acho que seria Júlia Machado da Costa. Ela, na família, naquela estrutura familiar, não ficaria omisso o nome da mãe, da família da mãe, né?
Então essa é uma questão. Então vamos partir para o segundo tópico. Tem alguma uma consideração a fazer, Elisângela, Alexandre? Tem aquela divergência sobre a data que ela foi embora também, Exato. né? Que alguns defendem Nascimento Júnior, acho que Rosia, esqueço o nome daquela de Curitiba que tem a peça. A professora Tereza Brito. Tereza Brito. Eles defendem que ela foi embora na adolescência e alguns defendem que ela foi embora com 10 anos, né? Assim, eu gosto de comentar porque eu achei uma lista de passageiros de 1861 de um navio que sai do Rio de Janeiro e vai para Santa Catarina, provavelmente passou aqui em Paranaguá, porque eles faziam essa, né, baldeação. E tem nessa lista de passageiros tem lá o nome de Dona Júlia Maria da Costa. E na mesma lista de passageiros, eu não sei onde é que essa pessoa embarcou, né? Não estou especulando aqui. E na mesma lista de passageiros tem o nome de um homem que tem o mesmo sobrenome do futuro marido da Costa, de Júlia da Costa, que foi o Francisco da Costa Pereira. Esse rapaz era Emiliano da Costa Pereira. Então, e outra coincidência é que nessa época foi quando o tio tabelião dela em São Francisco faleceu, que a gente não achei a data exata, mas foi entre o final de 1860 e começo de 1861, o tio tabelião lá em São Francisco morre. Então, assim, dá para deixar para os próximos pesquisadores, né, ver se conseguem essa lista de passageiros, identificar se é Júlia da Costa, porque também tem uma teoria que ela pode também ter ficado passeando, vindo para Paranaguá, né, foi criança, voltava, porque essa saudade intensa que ela sente de Paranaguá e da família dela, não se explica se ela tivesse ido embora com 10 anos de idade, junto com a mãe, e nunca mais voltado para cá, essa saudade que ela nunca esqueceu da terra natal, da família dela. Então dá a impressão que se ela não ficou aqui até a adolescência, talvez ela tenha mantido um contato mais próximo, né? Para ela nunca mais esquecer Paranaguá e ficar a vida toda lamentando de ter saído daqui, né? Eu acho também isso, porque você veja, eu já vi pesquisadores falando de 4 anos, 5 anos, mas eu acho que os 5 anos que eles falam é 5 anos depois da morte do pai. Eu acredito que seja isso. Porque daí fecha essa idade 10 anos, 11 anos. Porque para ela poder ter essa memória emocional que ela tem nas cartas, nas poesias dela, ela tem muita lembrança, muitas saudades de Paranaguá. Então, ela lembra de coisas, ela fala sobre as praias que ela brincava aqui, ela fala sobre as amigas, sobre os amiguinhos e tal. Ela criou laço, ela tinha um primo, Joaquinzinho, que ela deve ter criado laço porque era o único, era como se fosse um irmão dela, ele, né? Então, eu acredito nisso também, que ela talvez ficasse fazendo essa baldeação até um período, né? Mas ela conheceu Paranaguá de fato. Ela não é essa história de dizer que com 4 anos você não tem memória nenhuma. Isso, eu não acredito, eu não lembro de nada do que aconteceu comigo com 4 anos. Agora com 10 anos eu lembro do que eu fiz, tinha amiguinhos, brincava e tal. Então eu acredito nisso também. Essa questão da idade aqui, da maneira que ela se refere, da maneira que ela relata suas saudades para Paranaguá, que ela relata num trecho do artigo que ela escreveu, em que ela foi arrancada da linda casinha, que deixou a linda casinha que ela morava aqui. Entendeu? Então a gente costuma dizer que, evidentemente, apesar dela ser uma pessoa acima da média, acima de qualquer consideração diferente, né? Mas ela deve ter saído daqui com certeza acima de 10, 12 anos. Né? É muito difícil a gente imaginar que ela tivesse saído daqui com 5, 6 anos, até mesmo porque ela falou que ela demonstrou que conhecia muito bem a cidade, se lembrava de algumas coisas da cidade, né? da Rua da Praia, da fonte, de uma série de coisas que essa memória, até porque naquela época uma menina de 10, 12 anos, né? Já teria uma noção muito maior de amizade, de relatar melhor as coisas, das lembranças. Né? Sim, do que atualmente. Outra coisa é que ela fala que ela estudou na escola de meninas aqui de Paranaguá. E essa escola não era uma escola para crianças, já era para meninas, já com 9, 10, 12 anos, eu não sei exatamente, mas não era para criança. Não existia pré-maternal, essas coisas naquela época. Outra coisa que ela fala também é que falam sobre Fernando Amaro para ela numa carta. E ela diz que conheceu o Fernando Amaro. Então, para ela conhecer Fernando Amaro, ela coloca a gente num determinado tempo, que é esse tempo de 1825 até 1850. A gente fica dentro dessa linha de tempo. Então, daí tudo leva a crer, porque aqui nós estamos falando em coisas
suposições e coisas que existe uma probabilidade grande de ser verdade, mas não existe documental de muitas coisas disso que nós estamos falando. Algumas coisas têm documento e algumas coisas não. Isso, por exemplo, não tem documento. Tem uma carta que diz ser dela, que ela diz que conheceu muito bem Fernando Amaro. Então, não tem autenticidade da carta, o José da Costa morreu, não teria como fazer nenhum exame grafotécnico, nada, né, para dizer que foi ela, nem existia isso naquela época. Então a gente tem suposições. E sobre a idade dela sair daqui também são suposições. A gente pode estar errado em 5 anos, 1 ano, 1 mês, mas a gente cria uma linha do tempo, né, uma linha temporal, vamos dizer assim, correlacionada com o que a gente sabe. Mas também existe a possibilidade da certidão de nascimento dela estar com a data equivocada. Existe De ter existe a possibilidade. Então, às vezes, a gente fala de 5 anos após a morte do pai, mas ela já teria 12, 13, então daria 17 já, né, 16, né, quer dizer, então, mas já também existem relatos, vamos partindo para um bloco aqui, de que ela foi alfabetizada em São Francisco. Né? Também. Então, vamos partir para o segundo tópico aqui, né, que é Júlia em São Francisco. Né? Quer começar, Milton? Não, pode falar, pode começar. Bem, São Francisco, né, como assim, as minhas pesquisas foram feitas tudo baseado em jornais, né, aquela hemeroteca digital, então eu consigo pegar um acesso bem limitado que teria que sair no jornal, então é a partir de notícias dos jornais que... O que eu achei interessante na família de São Francisco, diferente das biografias anteriores que eu consultei, é que todo mundo fala desse tio tabelião dela, que seria o arrimo da família, né? Só que esse tio, ele vem a falecer ali no final de 1860, 1861 mais ou menos. E tem um segundo tio que nunca foi comentado nas biografias anteriores, que é o Manuel. Ele é... O nome completo dele é Manuel Machado da Costa. Ele muito cedo ele entra no exército e na Guerra do Paraguai ele chega a ganhar medalhas na Guerra do Paraguai, tudo. E ele morre na Guerra do Paraguai. E ele era o arrimo da família, ele morre na Guerra do Paraguai, isso causa muita comoção. Eu estou me adiantando um pouco, né, para falar da infância dela, mas foi a partir da morte desse tio herói de guerra e a comoção em volta da família, porque a família ficou empobrecida. A gente tem relato que eles pedem pensão para o Império nega, porque vai pagar para a mulher do Manuel e para os filhos do Manuel. E essa comoção em torno dessa morte, desse empobrecimento das mulheres da família da Júlia da Costa, eu gosto de chamar as mulheres, porque eram praticamente mulheres, né, que ficaram sobrando, surge esse movimento para lançar as poesias de Júlia. Isso é uma coisa assim que é inédita, não tem lugar nenhum na outra biografia. Eu sempre cito aquele padre, né? Sim. Esse padre que é citado em outra biografia, ele vai para São Francisco alguns meses, 3 meses, eu acho, 4 meses após a morte de Manuel, e lá ele conhece Júlia, apoia, né? Mas eu tendo assim, a acreditar que é a morte desse tio que alavanca ela como poetisa profissional mesmo. Sabe? Isso é uma coisa que eu queria trazer porque não tem isso em outras biografias. Assim, ele é tão importante, naquele monumento na Praça 15 de Novembro, Florianópolis, tem umas bombas, assim, tem o nome dos mortos da guerra, o nome dele é o segundo na lista lá. Seria o ponto de inflexão da carreira dela. Porque ali até então ela escrevia só para ela, né? O senso comum diz que esse padre viu as poesias e achou muito boas, mas dá a impressão que não foi bem assim. Esse tio morre, aí logo após a morte do tio, tem um jornal local ali, que ele lança um poema dela sobre o tio. Ela falando, é o Despertador, 26 de agosto de 1866, mês seguinte à morte do Manuel. E ali ela fala que esse tio protegia uma mãe, uma irmã e uma órfã inocente. Sem os recursos econômicos do tio, sobrou apenas a pobreza no ocaso da vida, obrigando a família a pedir ao monarca um auxílio. São palavras dela que eu tirei do... E esse auxílio, ele é negado pelo Império. E aí, no início de 1867, cresce essa comoção em volta, e o jornal fala, ficou órfã, começa a comoção para lançar essas poesias de uma forma talvez até de arrecadar um dinheiro para a família, assim. Isso é uma coisa que não tem nas outras biografias, é uma coisa bem inédita, assim, que eu achei nessas pesquisas e eu achei bem interessante, porque se Manuel na história não tem ser, né, Hamilton, mas se Manuel não tivesse morrido, será que Júlia teria publicado seus livros, né? Sim.
Se o pai dela tivesse morrido. O pai dela, né? Não Então, tivesse são morrido. tantas coisas que acabam resultando no livro de Júlia, assim. Mas na parte da infância dela eu não pesquisei muito, não, sobre São Francisco. O que eu tenho conhecimento, até mesmo por histórias que foram contadas, por fatos do pessoal de São Francisco, foi que ela estudou na escola, no colégio francisquense. E até alguns anos atrás ainda havia registro do nome dela na escola, aquelas coisas ali. Uma escola tradicional de São Francisco, e que acredito que as pessoas de posse estudariam naquele colégio. Entendeu? Então, tem toda uma sintonia, né? Então, nós vamos aqui. Como ela depois do livro, né, de Júlia, ela passou a contribuir com alguns jornais e ela usava pseudônimo. Tem alguma contribuição nesse sentido para você? Então, quando eu fiz a minha pesquisa, eu não sabia desses pseudônimos dela, eu não pesquisei pelos pseudônimos nos jornais. Eu achei bastante poesia delas em vários jornais, inclusive do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná. Ela era bastante famosa assim, no meio intelectual, literário do país. Assim. Jornais do Rio de Janeiro falam muito bem dela, assim, elas sempre sendo publicadas, sempre. E os pseudônimos, então, deve ter mais coisa ainda, né? Mas eu não achei nada sobre, mas assim, achei muita poesia dela publicada antes dela casar, também já tinha publicação dela, eu achei outras poesias ali, né, logo depois do livro, e depois do casamento ela continua publicando bastante coisa. Eu sabia de 3 pseudônimos que ela usava um pseudônimo chamado JC, Júlia da Costa, né, JC, daí ela usava um J Costa e usava um Séptima. E Aristóteles, exatamente. Então ela usava alguns pseudônimos, mas eu acho que foi bem no começo, quando ela começou a escrever. Talvez já não na parte que ela já estava mais conhecida. Porque para ela poder publicar, mulher não publicava nada nessa época, infelizmente. Então, para ela poder fazer, eu acho que ela fazia e mandava como se fosse um homem. E depois, em algum momento, ficou tão boa, era tão bom o material dela, era tão bom que ela pôde dizer, olha, eu sou uma mulher e meu nome é tal. E daí começou a... Uma menina, né? Era menina, né? Isso é engraçado, porque quando ela publica o livro em 67, se tiver certa data de nascimento dela, ela já não é tão menina, ela já está com 23? 23 anos. Mas na época, 22, porque na época já era uma senhora. Já era uma 22 senhora. porque foi antes do aniversário dela, se não me engano, que ela publicou o primeiro livro, não lembro agora certinho. É abril de 67, ou seja, ela não tinha feito 23 ainda, né, quando foi o primeiro. E os jornais tratam ela como uma menina moça, ou seja, ela não era conhecida ainda quando ela foi, né, porque não sabiam nem a idade dela. Mas depois, rapidamente, ela já... Né? Coluna social, né? Isso, eu sei pouco sobre isso também, mas pode... Não, na verdade é o seguinte, o comentário geral, né, que até é objeto da chamada hoje aqui, é que a Júlia da Costa, ela chamava a atenção também por ela ser uma colunista social. Ela descrevia as festas, descrevia os bailes, descrevia os trajes das moças, né? Então, segundo a Teresa Brito, que a gente respeita muito, a Júlia da Costa é a primeira colunista social do Brasil. Né? Então, além de primeira escritora, Primeira poetisa. a primeira poetisa do Paraná e Santa Catarina, né? Ela foi também a primeira colunista social do Brasil. E a gente interpreta da seguinte maneira, né? Ela era eclética, né? Ela piano muito bem. E era pianista, nós não falamos sobre isso, né? Mas eu vou dizer assim que esses atributos de intelectualidade dela, do dom da música, etc., levam Júlia, né, para um patamar de quase primeira dama lá na frente. Nós vamos ver no próximo bloco. Né? Esse atributo era aquilo que faltava na vida do comendador para ele galgar o espaço que ele pretendia político, né? Político que ele queria chegar. Só esqueci de falar uma coisa só, que ela estudou na escola da Jessie James, né? Das irmãs. Isso, das irmãs, aqui em Paranaguá. E ela já era relatada como uma excelente pianista. Nós falamos, pedi desculpa, a gente passou por essa parte aí,
mas ela já era pianista quando era menina pequena já. Já era considerada uma boa pianista. Desde pequena. Ela devia ser uma pessoa fantástica, né? Imagine. A educação esmerada que ela teve. Sim. Ela né? foi criada para ser uma dama, né? Sim, sim. Etiqueta, cultura, poesia, escrita, música. Acho que ela Já tocava devia ter harpa contato também, com né? piano, com coisas dentro de casa, né? Com certeza, todo mundo tinha, nessas famílias de maior renda tinha um piano Abastados, em casa. né? Isso aí era uma coisa praticamente obrigatória, né? Tocar nas festas, sempre a gente sabe que as mulheres tocavam nas festas, não tinha reuniões, apresentavam. Então ela Ela compunha também, né? a gente falou que ela tinha composições. Então, ainda estão tentando, tem muita gente pesquisando, né? Porque a gente também não sabia se ela ia compor com um nome, com um pseudônimo, ou se ela fez alguma Ou composição. se chegou a escrever, compunha, mas né? Ou porque então ela fala na carta dela que ela mandou uma valsa pro Benjamin, né? O Benjamin manda uma para ela e ela manda uma para ele. Ou seja, Ela tinha capacidade de escrever, né? Imagina. Ela tinha a capacidade de compor, né? Imagina. Né? Certo? Desculpe. Então, a poesia se transforma em livro. Esse é o tópico que nós acabamos de falar aqui. Né? Que, na verdade, a poesia de Júlia se transforma em livro pela soma vamos dizer assim, as coincidências levaram Júlia. Ela começou. É só uma pergunta que eu tenho também, que eu também tenho muita curiosidade também. A gente aprende, eu, por exemplo, sou muito curioso. Será que ela melhorou muito a poesia dela depois que ela conheceu o Carvo Oliva, que a gente vai entrar agora, mas é só para a gente falar sobre isso um pouco. Eu não sei, eu não tenho esse potencial para analisar, né? Eu sei que em 65 ela tem uma poesia que eu achei, que é inédita também, e ela está ali falando do saudosismo da pátria, do céu, do crepúsculo, a ausência do sol. Assim, ela sempre foi muito saudosista. A diferença é que com Carvo Oliva daí tem a coisa da paixão reprimida, do amor proibido. Mas veja, ela casou em 71, né? 1871. Isso, né? Com o comendador, né? Ela conhecia o Carvo Oliva antes de casar com o comendador. Sim. Então, ela era moça também na época que ela teve esse amor pelo Carvo Oliva, né? Uma das cartas ela fala que conheceu ele em 69. Aí, ó. Ela mesma fala... Ela, não sei se ela fala o ano, ela fala há 2 anos, eu te conheci, alguma coisa assim, porque ela começa há 1 ano, porque ela começa, a primeira carta que ele deixa para ela é em julho de 1870, alguma coisa assim, né? Que a primeira carta é junho de 1870. A primeira carta que ela deixa, mas ela já conhecia ele, mesmo de vista, desde 69, né? Eu costumo dizer o seguinte, né? Que tem uma tese de uma pesquisa de Florianópolis, que tem na internet, né? Que fala sobre... trabalho muito bem feito sobre o lado da poesia de Júlio da Costa, e nessa pesquisa, no período do livro, das Flores Dispersas, etc., existe uma certa, uma questão meio depressiva, uma questão meio, mais assim, lamento, né, de alma ferida, de lamento, né, do que assim, de um desabrochar para a vida, assim, entendeu? Então, isso também é um traço que ela trouxe para a sua poesia naquela época, talvez já que era muito mais próxima, que foi aqueles 3 fatos que aconteceram na vida dela. A morte do pai precoce, o falecimento da irmã e a saída de Paranaguá. Né? Ela guardou muito isso, entendeu? Então, acho que isso aí influenciou também, né? Tanto que a frase, né? O céu é azul e os pássaros cantam. O céu é azul e os pássaros estão mortos. Né? Essa aí reflete um pouquinho. Mas a nossa conversa aqui mais hoje, acho que eu não tenho condições de avaliar a poesia de Júlia, nem você. Eu só digo que eu gosto muito do que eu leio sobre Júlia. Né? E a grande verdade é que todos os fatos da vida de Júlia da Costa não contribuem, né? São dissociadas do talento dela como poetisa. Entendeu? A poesia dela está acima de tudo, é uma conjuntura. Então, desculpa, Milton, mas falar assim para você, quanto mais a gente estuda, pesquisa sobre Júlia da Costa, mais dúvidas aparecem. Sim, sem dúvida. E a gente fica mais preso ainda à história dela, entendeu? Todo mundo, eu digo assim, a professora Lúcia Helena Bezerra, de São Francisco,
começou a pesquisar sobre a Júlia da Costa, ela começou a tocar piano, daqui a pouco ela falou, meu Deus, eu estou me sentindo uma Júlia aqui. Ela incorporou a Júlia da Costa, né? E esse é um fenômeno muito interessante, né? Porque a vida dela é uma vida interessante e apaixonante. Então, vamos partir para o próximo, agora sim que vamos entrar na vida aí. A vida de casada em Carvo Oliva. Alexandre. Tá. O que eu achei interessante sim, falar sobre Carvo Oliva. Eu achei bastante coisas também, assim, da juventude dele. Ele era filho de um padre, né? A gente não sabe quem é a mãe dele. Nos jornais da época eu descobri que esse padre tinha uma mulher que morava na casa do padre, uma mulher morena, dizia no jornal, que o pessoal dizia que podia ser uma amante do padre, não sei se pode ser a mãe de Carvo Oliva ou não. Né? Ele não era chamado de Carvo Oliva é só bem depois, o nome dele era Benjamin Carvalho de Oliveira. Esse nome ele usa, isso, ele fica órfão e, não lembro aqui a data, 67 o pai dele morre. E em 70 ele vira professor lá em São Francisco. Eu achei interessante. Ele tem um tio também que é importante politicamente lá em São Francisco, tem um cargo, e esse tio está vivo em 1870. Mas acontece que ele começa a evoluir. Ele era uma pessoa filha de padre, né? Não rico, um professor de início, e era músico e era poeta, né? E mesmo assim, parece que talvez por o coincidência ou não, mas assim que ele vira professor no começo de 1870. Em junho de 1870 ele começa a deixar carta na janela de Júlia, né? A impressão é que dá que ele estava mais confiante, porque ele era 5 anos mais novo que ela, né? Sim. Em 1870, então ela está com 26. Ele 21. Ele 21, um jovem de 21 anos, órfão, né? Um professorzinho ali, amador, e vai lá e deixa uma carta, que é uma pessoa importante, como você disse, né? Uma família importante, São Francisco, Júlia da Costa, filha de um herói, né? Aqui já tem o livro lançado, já é uma poetisa famosa, conhecida, né? Porque o livro já foi lançado em 67 o primeiro, o segundo em 68, ou seja, já faz 2 anos, ela já é publicada em jornais nessa época, ela já é conhecida, né? Ou seja, ele vem lá e se sente confiante a ponto de começar a deixar carta para ela. Eu achei interessante porque isso não tem muito nas outras biografias, essa juventude, de onde que ele veio, simplesmente surgiu, né? E todo mundo trata ele como Carvo Oliva também. E nessa época ele não usava esse nome Carvo Oliva, era, né, Benjamin Carvalho de Oliveira. Eu não sei, eu acho que quer falar alguma coisa, que depois a gente volta. É interessante essa história, foi bom o Alexandre falar sobre isso, porque pouca gente fala o nome dele mesmo, né? Era Benjamin, não era Carvo Oliva. Carvo Oliva foi uma contração do nome Carvalho de Oliveira. Carvo Oliva. E quando ele conhece Júlia da Costa, eles começaram a se comunicar assim. Ela deixava a janela da sala aberta e ela tocava o piano. Isso em cartas ela explica. E conforme a nota que ela tocava, o jeito que ela tocava, era para ele passar na rua e sabia se tinha visita na casa ou não. Daí ele podia deixar a carta e ela também deixava a carta. E ela deixava, ele pegava a carta e depois respondia e deixava dele na janela dela. E eles se comunicavam assim, e ela pedia para ele andar de sapato na calçada, porque daí de dentro da casa ela podia ouvir os passos dele, sabia que ele estava ali, mesmo sem ter nunca chegado próximo dele. Tem um relato dizendo que ela pegou os bilhetes e levou para ele, ou ele levou para ela um bilhetinho, ele levou algumas poesias para ela, largou e saiu correndo, porque ele queria se declarar para ela. Isso ela não tinha casado, ela era solteira ainda nessa época, né? Mas eles namoravam assim, de uma maneira estranha, assim. Eu acho que eles namoravam, né? Eles se curtiam dessa maneira, né? Paqueravam, né? Paqueravam, flertavam dessa maneira. Flertavam, né? E o assunto que podia unir os dois era poesia e música. Sim, né? Ele era poeta também, Ele era poeta, ele era músico. Por sinal, ele era uma pessoa muito culta. O Carvo Oliva não era uma pessoa, era uma pessoa muito culta. Né? Sim, a poesia dele não era ruim. Era de bom padrão, e a parte musical dele era excelente. Né? Esses são os relatos ali, tanto que, se não me engano, ele chegou a ter uma composição, alguma coisa assim, executada pela banda de Baritonga, que era uma banda tradicional de São Francisco. Né? Então, né, numa época que predominavam hinos, e não sei o que, tem uma música de um autor da cidade, né? Então essa é a questão assim, tá bom, vamos lá. Vamos seguir na mesma... Só de licença, assim,
assim, antes de passar para o próximo item, como hoje a Júlia está completando 178 anos, a gente passar um videozinho aí para comemorar. Meu nome é Júlia da Costa. Eu gostaria que você soubesse um pouco sobre minha vida. Eu nasci na cidade de Paranaguá, em 1º de julho de 1844. Meu pai se chamava Alexandre José da Costa. Mamãe se chamava Maria Machado da Costa. Papai era natural de Paranaguá, de uma família muito tradicional, descendentes do capitão Mor Alexandre Souza Guimarães. Minha mãe era natural de Santa Catarina. Vivemos na cidade de Paranaguá até eu completar mais ou menos 12 anos. Eu estudei na escola de meninas da cidade de Paranaguá, que era de propriedade da professora Jessie James. Desde cedo me interessei por artes. Já me interessava nesta mesma época pelas aulas de piano. Perdi meu pai no ano de 1849, ficando somente eu e mamãe. Eu não tinha irmãos. Após algum tempo nos mudamos para São Francisco do Sul, para que pudéssemos ficar próximos aos parentes de mamãe. Em São Francisco do Sul, fomos morar com o meu tio, João José Machado da Costa, que era tabelião na cidade. Logo que me mudei para São Francisco do Sul, comecei a enviar para diversos jornais poemas, mas sempre usando codinomes de homens. Fui a primeira poetisa paranaense. Em São Francisco vim a conhecer Benjamin Carvoliva. Trocávamos cartas e bilhetes. Mas minha mãe não queria que com ele me casasse. No ano de 1871, me casei com Francisco da Costa Pereira, importante político em São Francisco do Sul. Eu faleci em 12 de julho de 1911. Meu corpo foi enterrado em São Francisco do Sul, mas depois meus restos foram levados para a cidade de Paranaguá, aonde estão até os dias de hoje. Tanto sol desperdiçado, tantos dias sem valia, tanto sonho espedaçado, tantas noites de agonia. No dia 1º de julho de 2022, completo 178 anos. Duas levas, né? A primeira 1870 ali, que existe algumas teorias que Júlia forçou tanto Benjamin, querendo fugir, querendo que ele acabou fugindo de São Francisco e ela casou forçada. Casou ali, né? O que eu descobri aqui nessa pesquisa? Que, eu analisei as cartas delas, todas, li muitas cartas, reli. E nessa primeira troca de cartas, o desesperado é ele. É ele que o tempo todo pede para fugir com ela, para ela se arriscar mais, ele pede beijo, ele pede para... Então, e ela tem a cabeça no lugar, ela fala, eu não posso, não é assim, tem minha família, não é... Fala para ele esquecer dela, seguir em frente. Então, assim, eu contesto essa versão de que ela... E outra coisa, ele não foge de São Francisco antes dela casar. Ele ainda está em São Francisco quando ela casa e fica mais alguns meses ainda. E o que eu acho interessante, assim, eu acho que as mulheres da família dela sabiam desse relacionamento, mas tem essa teoria que a mãe dela foi lá e intimou ele para casar com ela. Eu duvido muito que a família criasse uma mulher como criou Júlia da Costa para ser uma dama da sociedade, fosse entregar ela para um filho de padre, professor, poeta, armador, professor ali, né? E assim, e quando ele, logo após o casamento, o marido de Júlia, que ainda não é comendador, vira patrão de Benjamin. Ele vira inspetor de educação de São Francisco. Então, talvez as mulheres da família já não gostando muito da cara dele, porque sabiam, né, que ele estava ali, que ele era uma tentação, digamos assim, talvez até pudesse ter feito a cabeça do marido dele, para forçar que daí ele pega, ele tem uma confusão ali, começa a reclamar dele na escola e que ele abandona, ele vai embora de São Francisco em 1872. Em março de 1872, fecha a escola, porque ele saiu. Ou seja, ela casa em outubro de 71. Então são 6 meses, né, quase 6 meses, que na Benjamin continua ali. Então, assim, essa teoria que ele fugiu, abandonou,
Ela se sente traída, porque ele não responde mais as cartas dela, as últimas cartas, umas 3 ou 4 cartas ela manda e não tem resposta, tanto que ela fala a última, ela se despede, né? Ela diz, por que não me responde? Por que não me respondem? Ela fala do contratempo, que alguma coisa aconteceu, porque ela fala que alguma coisa aconteceu ali, que impediu a correspondência dele, e ela acaba se despedindo dele numa última carta, né? Antes de casar. Ela fala para ele, agora não tem aqui bem certinho, mas ela fala aqui: adeus, anjo fiel do meu exílio, pensa em mim. É a última carta que ele tem dela, e ela já está reclamando que já faz algum tempo que ele não responde. Ou seja, aparentemente ele se afasta realmente dela, talvez até as mulheres tenham intimado ele, né, se afasta dela, mas ele não foge, ele continua ainda ali em São Francisco até março de 1872. E é interessante porque ele promete para ela que ele não iria casar nunca, né? Isso daí aparece em algumas cartas depois dela, e dele também, ele falando, que eles tinham um amor que era um amor não concretizado, né? Não era um amor platônico, mas eu li isso em algumas cartas, que ele dizia que ele não ia casar. E ele conheceu daí a mulher que ele noivou e casou, e depois ele passou, quando ele ficou viúvo, ele falava: olha, eu traí meu juramento, eu não devia ter feito isso. Ele se lamentava disso. Mas, enfim, o que eu imagino, eu também imagino que a mãe dela não iria falar com ele, porque ele era uma pessoa muito simplória na sociedade, não era uma pessoa expoente. E ali já existia o comendador, já devia estar, porque o comendador morava próximo da casa dela, então ele já devia estar ali. Do solar do comendador, ele enxergava o quintal da casa de Júlia. Isso. Né? Então, já estava de olho, né? Já estavam paquerando, já existia uma vontade. Um detalhe interessante é que ele não era o comendador ainda, né? Não era o comendador. Ele era já um homem Costa Pereira, era um senhor, posse, era viúvo, né? não era viúvo. Ele vira inspetor de educação, era viúvo, viúvo, e precisaria, né? Precisaria de uma esposa para ascender na sociedade. Uma sociedade dessa, sem uma mulher você não consegue. Precisa de uma esposa para os eventos, né, na igreja. E ele fala dessa carta que o Alexandre falou, essas cartas que ela falava: por que não me respondes e tal. Isso em 1870, ela casou em 71. E a mãe dela, eu não sei se é verídico isso, mas alguns autores falam sobre isso, que a mãe dela falou para ela: olha, o Benjamin está noivo, e mostrou um recorte de jornal para ela, alguma coisa, né? Porque antigamente o pessoal fazia isso, quando ia noivar, prometer enlace, saía no jornal e tal, e mostrou para ela, e ela daí disse: então, ela entendeu porque ele não escrevia. Teve ainda uns casos dela tentar mandar algumas cartas, que é isso que o Alexandre falou mesmo, e ela não conseguiu, porque talvez tenha chegado nele, ele não respondeu, né? Agora aí é um ponto de interrogação que todos nós temos. Nós não sabemos até que ponto por que ele interrompeu isso, né? Por que ele interrompeu, se ele foi ameaçado, ou se ele quis se afastar porque não queria se envolver, era muito novo também, ou ele queria, como o Alexandre falou, ele nesse período, porque tem vários períodos, vai aparecer mais para frente, a gente vai falar sobre isso, tem um outro período, que o Carvoliva volta, né, que o Benjamin volta, mas nesse primeiro momento, ele corria atrás dela. Então, eu acredito que sim, porque ele era bem novo e ela era uma poeta, uma poetisa já estabelecida, eles escreviam, eles tinham muita coisa em comum, então eles deviam falar sobre muitos assuntos bacanas que interessassem aos dois, né? Na verdade, aparentemente, até porque tem uma carta que o Benjamin escreveu, uma confissão dele para outras pessoas também, do Benjamin, em que ele fala que o primeiro amor dele foi um amor imaturo. Foi um amor imaturo, foi um amor que não se concretizou, foi um amor quase que infantil, entendeu? Nós estamos indo com Júlia. Então, na verdade, é o seguinte, né? Eu entendo que, apesar dele, ela tinha uma postura, ele tinha outra postura, mas é muito típico do amor platônico, né? Sim. Numa situação, né, não teve, acredito que não teve contato físico. Eu também acho que não. Até porque os encontros às 6 horas da manhã na missa, no local público, já afastava qualquer tipo de... E nas cartas ela fala que ele pede um beijo para ela, e ela fica apavorada, ela fala: como que eu não tenho, né? Mal posso ir na porta ali sem a minha família, como é que vai dar um... eu também acredito que foi bem platônico, assim. E, né, como diz o historiador Pereira, lá também eu acho que o comendador, o Francisco, nunca ficou sabendo desse... Eu também acho que não, senão a história não seria essa. Não, teria um fim trágico, né? Seria um fim trágico. Bom, então vamos partir agora para inverter um pouquinho a pauta aqui. E vamos dizer, a decepção, né, a questão política, vamos pular o seguinte: a vida
e a sociedade. Né? A ascensão de Júlia como mulher em São Francisco e a figura do comendador, do Costa Pereira, né? Que possibilitou vamos dizer assim, esse alpinismo de Júlia na sociedade francisquense, né? Em que ela era tratada praticamente como a primeira dama da cidade. Vamos partir nessa linha agora. Então, o que eu descobri aqui na pesquisa é isso, que ele não era comendador quando ele casou com ela, ele era um homem em ascensão, e aí ele vira inspetor da educação, e ele vai se tornando cada vez mais importante dentro da sociedade, dentro do Partido Conservador. E deixa eu ver se eu acho aqui quando que ele virou comendador. Ele demora para virar comendador, ainda, depois de 74. Mas cada vez mais, ele está cada vez mais importante, ela vai ascendendo com ele, né? E nesse primeiro período eu não tenho muita informação entre 71 e 74, que é o segundo retorno de Benjamin. Eu tenho mais informações dele depois da segunda partida de Benjamin, que ele dá uma ascendência mesmo, e ali ele vai aparecendo, só crescendo, vira comendador, até se tornar o homem mais poderoso de São Francisco. Então, né, que a gente tem que entender, na primeira troca quando ele casou, ele não era tão importante ainda, ele era um homem rico, certamente, né, viúvo, e ele vai crescendo, e Júlia vai crescendo com ele, né? E nesse primeiro período, entre 71 e 74, segundo as próprias cartas de Júlia, de 74, ela meio que estava ali fazendo muita festa, ia nos bares, dançava, né? Tanto ela narra, e depois ela pede desculpa para o Benjamin nas cartas, dizendo que aquilo que ela foi um período que ela estava muito revoltada e sentindo traída, talvez por isso, porque a mãe talvez tenha dito que ele tinha casado, porque ele não tinha casado ainda, Benjamin casa só bem depois, lá para frente, né? E talvez por isso que ela tinha realmente se sentido traída, achando que ele tinha traído ela com outra, né? E esse primeiro período que eu tenho mais ou menos é sobre isso, assim, que ela ajudou, tanto Francisco ajuda ela a crescer, mas ela também ajuda Francisco a crescer, né? Como a mulher apesar desse posicionamento dela. A Júlia, nesse período, era o destaque dos bailes, das festas, né? Ela era a locomotiva, né, da High Society de São Francisco. Na verdade, ela ocupou um papel de primeira-dama, né, com desenvoltura, porque ela era muito intelectualizada, ela tinha opinião sobre tudo, sobre política principalmente, apesar de jurar que não gostava de política, né? E ela veio galgar com isso uma representatividade muito grande na cidade. E o comendador recebia em sua casa as figuras mais imponentes do Império, né? Toné e armadores, etc. A gente costuma dizer que essa ligação também, né, o comendador nesse período, ele trouxe para Joinville, que estava em ascensão também, uma espécie de aliança francesa para Joinville. Então o comendador também, apesar de não ter um título e alguma coisa assim de estudo, etc., era uma pessoa muito esclarecida. Ele tinha, né, vamos dizer assim, ele chegou em São Francisco como Chico Sexta-feira, né, e morreu como comendador Cunha, né, Pereira, a pessoa mais importante de São Francisco. E ele era o comendador também era uma pessoa muito querida em São Francisco, pelo poderio, acho que ele ia ajudar muita gente também, porque quando ele fez 70 anos, foi a maior comoção social em São Francisco. Ele acordou com banda de música, com foguete, com parabéns na janela do solar dele lá, entendeu? Devido à importância dele para a cidade, né, Milton? Não, sim, e quando ele morreu também, a cidade parou, né? Ele era uma pessoa, eu acho que a Júlia da Costa veio para completar ele, porque ela era o pivô das festas, dos saraus, ela fazia sarau, tocava piano, recebiam convidados no sobrado, não sei. Ele ainda não era comendador, óbvio, ele era um rico comerciante, mas a ascensão dele está ligada com o aparecimento dela na vida dele em 1871. Eles casaram e ela veio complementar, eu acho, porque ele era um homem que ele tinha uma cultura, mas ele não era tão aculturado como ela. Ela era uma pessoa fora da curva. Então, e todos falam ela mesma fala nas cartas, todas as cartas, documentos que se encontram sobre ela, falam que ela se vestia muito bem com joias e tal. Ela estava sempre, ela pintava o cabelo, era uma pessoa totalmente diferente da sociedade na época, do Brasil inteiro. O Brasil nessa época, aí, em 1871, ainda era império, ainda devia ter muita coisa de conservadorismo, né?
E ela era uma pessoa que ela atendia todo mundo na casa dela, e festas enormes, recebiam políticos famosos e tal. Então acho que ela veio complementar o que existia de formação dele, se tornando o que ele viria a ser o futuro comendador, né? Então, Só fazendo um adendo aqui, a gente falou muito de Carmo Oliva, mas a relação dela com o comendador foi uma relação também de paixão. de respeito, né? De respeito, né? Porque ela escreveu para o primo dela aqui em Paranaguá dizendo que a vida dela estava muito conturbada, porque ele ficou doente, e ela ficou cuidando dias e dias e noites dele, entendeu? Ele esteve Então, quase à beira da morte, quase à né? beira da Ela fala morte, na né? carta pro E Joaquimzinho. ainda assim, ainda bem que Deus o salvou, Isso. uma coisa assim, entendeu? A minha teoria é que depois do segundo retorno de Benjamin, que ele volta em 1874 e fica alguns meses e já vai embora, que a partir daí ela parece que desencana de verdade dele, né? Apesar de que depois, lá na frente, faz umas poesias que parecem falar dele, mas aí ela realmente assume o papel dela de Esposa do comendador. de esposa, e principalmente quando ele vira comendador mesmo, porque a gente vê muitos relatos nos jornais dela acompanhando ele em velório, pessoas falando dela como a primeira dama, uma pessoa muito educada, que recebeu os visitantes lá no solar dele. Então, assim, talvez no começo ali, né, por conta do amor por Carmo Oliva, ela talvez até tenha resistido, mas depois eu acho que de 75 para frente ela realmente assume esse papel de esposa do homem mais importante da cidade, né? E realmente ela vira uma esposa totalmente dedicada, tanto que ela fala mesmo, quando ele fica doente, ela agradece por ele ter... eu acredito assim, que Eu ela... achei uma coisa interessante também dela, não sei se procede, mas a impressão que eu tive foi essa, que ela não escrevia as cartas, ela só respondia as cartas. Teve 2 cartas, parece que ela escreveu, só que foi pro primo dela, falando do tio, que um período que o tio ficou sem... Tio Ricardo, que era um poeta famoso, foi acho que as 2 únicas cartas que ela escreveu por iniciativa própria. Na verdade, Todas as outras... ela... com o primo Ricardo, né? Isso, com o primo... primo Ricardo, não, o tio Ricardo. O tio Ricardo, O Joaquimzinho, é. o tio morreu, Isso, o tio morreu, era um morreu, poeta. Era um poeta, escritor, é isso aí. E morreu Então, solteiro, inclusive. Ele morreu então, solteiro. realmente, né, a questão das cartas ali, aqui para Paranaguá. Sim, para Paranaguá. O Carmo Oliva escreveu bastante. Não, sim, mas eu acho que ela só respondia as cartas o dos Benjamin primos. também dá a impressão que ela está sempre respondendo. Isso, ele as mandava a cartas, primeira e ela mandava a resposta. Tanto E ele começou, né? nessas 2 eu achei interessante, porque nessas 2 cartas ela manda pro Joaquimzinho, que era o Joaquim, o Pontual, que era um personagem famoso que teve em Paranaguá aqui, e ela fala sobre o tio, que o tio tinha parado de escrever, e ela estava muito preocupada com ele, porque não sabia o que tinha acontecido, escreveu 2 ou 3 cartas seguidas, e depois eles começaram a responder de volta. Mas eu também tenho essa impressão que com o Carmo Oliva também, ela recebia as cartas e Ela respondia. está sempre respondendo, se E ela explicando. ela fez esse questionamento do primo aqui de forma meio inquisitiva, né? Dando uma dura, né? Dando uma dura. Sim, Pô, sim. você parou de me escrever, o que está acontecendo? O que aconteceu? O que aconteceu? Que você não me escreve mais, que não sei o que, entendeu? Ela chamou a atenção dele para não ter escrito, né? Então vamos agora aqui mais um pouquinho. Quando ela parou de tocar piano? O piano se cala e restou uma grande frasista. Vamos lá. Sobre isso eu não localizei, assim, a impressão que eu tinha é que ela acaba ficando mais reclusa, né, após a morte do comendador e após a morte da mãe dela, que é ele 1892 e a mãe dela 1893. 92 e ela 94. Curto espaço de tempo. Sim, Ali- 93, né? 93, desculpa. Ali que Pereira comenta que ela começou a ficar mais reclusa, né? E ela mesma, numa das cartas pro primo dela, ela fala que ela está reclusa e ela fala que a obscuridade sobre ela evita que ela tenha que ficar conversando com outras pessoas. Ou seja, dá a impressão que ela mesma já Se fechou. se fechou e ela sabe que as pessoas estão achando que ela está meio, né, fora da casinha, apesar de ela não estar, ela está conversando normal ali, que é uma coisa que depois eu vou falar melhor, mas tem que pensar que para uma mulher ser considerada louca na época de Júlia da Costa, bastava mostrar o calcanhar, né? Era uma cidade totalmente... Pintar o cabelo. A psicologia tainista está começando no final do século XIX, é uma ciência totalmente, né? Se a gente vê Freud fazendo coisas horríveis com as mulheres, imagine no século XIX, né?
Mas isso depois a gente vai conversar mais sobre isso, né? Mas essa parte do piano, eu acho que talvez tenha sido nessa época que ela começou a ficar mais reclusa, né? Ela pegou o piano e cobriu. Nunca mais E nunca mais descobriu. Esse piano hoje, ele ainda está em São Francisco, no Museu Histórico da cidade. O piano existe, está lá. Entendeu? E está muito bem conservado o piano. Parabéns para São Francisco. Né? Então, vamos partir para o segundo agora aqui, um finalzinho aqui. A grande frasista, né? Ela tinha frases impactantes, ela tinha frases que permanecem no tempo de hoje, ela fazia questionamentos, né? Então, Hamilton. Não, eu vou ser bem franco, eu não sei muito dessa parte da vida dela. Essa parte do piano também, eu acho que foi exatamente, acompanho o que vocês pensam, eu acho que quando ela perdeu a mãe, ou quando ela eu acho que quando ela perdeu a mãe foi a coisa mais impactante na vida dela, independente de qualquer outra coisa dela, se fechou mesmo. Mas eu vou lembrar você. Mas sobre frasista, não. A frasista com relação à República. Ah, sim, ela manda uma carta para o Joaquim Carneiro, que era o primo dela, que era o primo querido. Isso é um outro ponto interessante, que para ela poder ter essa relação com esse primo, que era uma relação como se fosse irmão, a vida inteira ela teve essa relação com ele, ela deve ter convivido com ele. Então, não podem ter saído daqui com 5 anos, criança com 5 anos não lembra. Ela chamava ele de irmão. Isso. Amigo de infância, é verdadeiro amigo. Tem nas cartas dela, ela... Confidente, né? Né? Então, assim, volta a questão da idade dela. Eu acredito nisso, porque... E ela fala para ele assim, ela fala sobre uma discussão que eles tiveram sobre a formação da República, e com certeza já era antes, depois de 1889, já tinha acontecido a República no Brasil. E ela fala para ele assim, lembra das nossas discussões sobre a República? Você imagina como é que você consegue fazer uma discussão por carta? Como interessante que deve ser isso, porque a pessoa manda uma carta falando um negócio, leva um mês para chegar a resposta, aí você tem que mandar outra, e vir e vai e tal. E ela fala sobre isso para ele. Ela fala, olha, porque o Joaquinzinho era um republicano ferrenho em Paranaguá. Família toda era. E ela fala que, ela diz assim para ele, lembra que eu te falava que essa república, do jeito que foi feita, não poderia dar certo, não iria prestar. Feita às pressas, não iria prestar. Né? Está aí o que nós vivemos hoje. Isso ela fala na época, né? Não estou falando do dia de hoje. Estou falando, ela falou isso em idos de 1900, alguma coisa aí. Aí tem mais uma questão aqui que ela dizia sobre o pensamento feminino, né? Que ela dizia que naquela época ser mulher era cruel e ser mulher inteligente é fatal. Nas cartas dela, ela é muito... Nas cartas que ela troca com o Carvo Oliva, porque a primeira sequência de cartas, ele é muito rebelde, ele é muito revoltado com a sociedade, dá a impressão que ele era um perseguido mesmo. E ela acompanha ele, ela fala assim, ela faz umas críticas à sociedade da época, que a gente fala assim, gente, para a pessoa ter, né, uma mulher naquela época fazer esse tipo de análise, ela era corajosa e ela pensava muito sobre o contexto, ela entendia muito o contexto onde ela estava envolvida, as limitações, e ela era bastante crítica mesmo, assim, ela tinha um olhar muito crítico. O estado mental dela, quando ela veio, quase, né, um pouquinho antes de culminar com o óbito, foi um problema de herança? Foi um problema de doença mesmo? Ou foi uma apropriação dos bens da família? A minha teoria, desculpa, posso começar? A minha teoria, a gente tem uma carta, primeiro quando a mãe dela morre ali, ela fica reclusa, né? Ela era mulher monarquista, reclusa, que bate de frente com todo mundo, isso já é um motivo para você achar que alguma coisa está errada, né? Não quer dizer que ela seja louca, insana. Aí nós temos a carta do primo dela, de 1895. Ele manda uma carta para ela com umas notas promissórias, como se estivesse endividado, e pede dinheiro para ela na cara dura. Ele pede dinheiro para ela. Ela responde que ela não tem dinheiro, que ela tem só alguns sobrados, algum terreno, mas que ela pode ver uma questão de vender, se fosse preciso. Fala para ele que ela ficou muito brava dele mandar as notas, que só ele falar já seria suficiente, né? Então isso já é 1898. Em 1898 também ela escreve outra carta para ele, e é aí que ela fala, felizmente a obscuridade em que hoje vivo me põe a salvo de muitos dissabores. Não tenho opinião política, aborreço tudo que me cerca, porque guardo na alma uma dor profunda. Essa é uma Júlia da Costa em 1899, ela falando dela mesmo.
O Pereira diz que ele tem lá o relato do dono, inquilino dela, que ela morou lá em 1896 até 1900, e ele fala que ela começou a agir de forma estranha, jogava água, fazia aquelas coisas lá que a gente não sabe, né, não é documento, é um relato de alguém falando. Tá. O que a gente tem de concreto? Em 1902, ela é declarada mentalmente incapaz de responder por qualquer negócio. E a ação foi proposta pelos sobrinhos dos parentes do... Eu só achei a nota no jornal, mas o Pereira comenta isso, né? Então, para ver o tamanho da importância de Júlia, como ela era conhecida, foi espalhado em São Francisco e em Joinville, em lugares públicos, essa decisão do juiz impedindo qualquer pessoa de negociar qualquer coisa com ela. Em 1902. Assim, então o que eu acho? Eu acho que Júlia não estava insana. Não digo que ela tenha enlouquecido a ponto de não conseguir ter uma conversa. Eu descarto isso assim. Eu acho que ela estava profundamente amargurada, reclusa, e a família vendo que o pessoal de Paranaguá talvez estivesse tentando, né, tirar alguma coisa dela ali, vem e interditam ela, porque para interditar, como eu disse, para interditar uma mulher em 1902 era muito fácil. Sabe? Tem relatos, nessa segunda versão aqui eu contextualizo melhor isso, de pessoas que estudavam a psicologia nessa época, dizendo que bastava um pai dizer que a filha estava envergonhando, um pai, um irmão ou um filho, dizendo que a filha, a irmã ou a mãe estava envergonhando a família, que já era interditada, era internada. Ou seja, ela não foi internada. Se ela tivesse louca, ela não ficaria morando sozinha. Né? Eu acho assim, que foi uma questão para proteger o patrimônio material de Júlia, que ela herdou do... Talvez ela tenha ficado depressiva, né? Depressiva, né? Ela mesmo... Eu tenho uma opinião. Em 1894 ela conheceu um alferes chamado Alferes Batista, o nome dele. Ele foi mandado para lá na época da Revolução Federalista, junto com o corpo da Guarda Nacional, e ele se aproximou muito de Júlia da Costa. Ela já era uma senhora, já era viúva, uma senhora rica, tinha um nome bom, era uma poetisa famosa, uma mulher inteligente, e ele começou a se aproximar dela. E inclusive existem relatos que ele frequentava a casa dela. Todo dia ele ia tomar chá lá, tal. Então, eu acho que ela não enlouqueceu, porque ela era uma mulher muito inteligente mesmo. Eu parto desse princípio que a família fez isso como uma maneira de blindar o patrimônio, e porque estava chegando mais uma pessoa ali, tinha o pessoal de Paranaguá querendo dinheiro, tinha esse outro que não sabia, porque diz que se tornou um escândalo isso daí, dela receber esse rapaz na casa dela, que era 20 anos mais novo que ela. Ele era um alferes. E eu acredito que era muito fácil mesmo interditar uma pessoa. Então, imagina uma mulher, né, uma mulher que pintava o cabelo, que tinha ideias, vamos dizer assim, de vanguarda na época, né, e de repente casada com o homem mais poderoso do local, família poderosa, políticos, juízes, família poderosa mesmo. E de repente aconteceu isso daí, eles interditaram ela e puseram todos os locais que ninguém podia negociar com ela, em várias cidades, que nem o Alexandre falou. Então, isso é muito simples de ter acontecido, é provável que tenha acontecido isso, porque a única coisa que aparece é que ela se tornou um pouco depressiva, mas talvez até pela ausência do marido, e do marido e do Carvo Oliva, tudo que aconteceu também com o Carvo Oliva na vida dela, né? Então, ela se tornou, não é que ela se tornou, eu acho que todo poeta ele é pragmático com as coisas, né? Ele é romantizado. Ela partiu mais para esse lado. Nessa época da vida dela, ela estava desse jeito. Não depressiva, mas ela falava sobre tristeza, sobre desilusão, porque talvez ela tivesse se desiludido mesmo com várias coisas que aconteceram, com a política, com tudo. Ela veio de um mundo. É como se hoje nós mudássemos todo o nosso sistema de vida, vamos dizer, e a gente, daqui a 10 anos, como é que nós iríamos viver nisso? Então ela viveu uma vida até um período, vamos dizer, 5 anos antes era de um jeito e de repente se tornou outra coisa totalmente diferente, e talvez ela tenha perdido um pouco do poder, não sei também, mas alguma coisa aconteceu. Eu acredito que ela não era louca também. O próprio comendador, né, após a proclamação da República, ele sai de cena. Ele sai de cena e também... por causa da política, né? Porque ele, né, deu horário, né? Então, eu queria mais uma vez agradecer a paciência de todos,
né, a colaboração de vocês, e o Rotary mais uma vez manifesta que o Rotary é um incentivador da vida cultural da cidade, e na gestão agora do Jorge Xandia, pretende fazer uma série de lives aí, de debates sobre as personalidades de Paranaguá. Tá? Então, muito obrigado. Milton, Alexandre, Elisângela. Obrigado, Rotary, pelo convite. Parabéns a Júlia da Costa. Parabéns, Júlia da 170 Costa. anos.